E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora trazendo as últimas notícias do São Paulo. São Paulo que chegou a um acordo com o Porto aceitou o Moreira. O Wendel deve ser anunciado e provavelmente até o início da próxima semana. E também o Oscar, que chegou a um acordo com o São Paulo e está muito perto de fechar com o Tricolor, trazendo também o vídeo aí do debate sobre esse São Paulo para a temporada de 2025 Libertadores. O Zubeldia disse que o São Paulo quer brigar por Libertadores. Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa o like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos na meta de 15 mil inscritos. Se inscreve, dá essa força aqui para esse jovem São Paulo. A gente vai estar assistindo o vídeo junto. No final do vídeo, você sabe, eu volto, trago a minha opinião. A gente vai falar muito sobre Oscar, sobre o Wendel e sobre a temporada de 2025. Créditos e direitos naturais, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Ao GE e falou sobre a Comebol Libertadores, tá bom? Vamos lá, ó. Eu senti que essa Copa Libertadores nós ganharíamos. Eu senti que ganharíamos se o momento da comissão técnica era bom, dos jogadores era bom e do clube também. Mas os tempos de Deus são divinos. Estou convencido que neste ano, em 2025, ele está convencido que em 2025 seremos campeões da Libertadores. Alguns vão dizer: não, está colocando muita pressão, mas eu estou convencido. Agora temos de fazer certos movimentos, dar um formato, começar bem, competir bem, mas estou convencido que se formos dando passos fortes, podemos ganhar a Libertadores. Palavras fortes. Ou vamos seguir insistindo. E a maneira é ingressar ano após ano. Mas ele falou que vai ganhar a Libertadores no ano que vem. Ele tá na dele, ué. Se ele não acreditar nisso, quem é que vai acreditar? Exatamente. Eu só acho que tem um certo exagero. Ele pode ser considerado um dos players, por que não? Como? Um dos players. Pegar uma expressão aí do mercado financeiro. Um dos players. E se você olha retrospectivamente, como é que o time dele caiu na última Libertadores? Para os pênaltis contra o campeão, né? Então teve... Ele fala que o momento era bom, é verdade, só que na hora da verdade o momento do Botafogo se mostrou melhor. Isso pode acontecer com o São Paulo esse ano, principalmente se der uma reforçada. Exatamente, e isso quase comprometeu, né, essa temporada do São Paulo, porque o time não conseguiu reagir à eliminação para o Botafogo. A gente viu que as partidas depois daquele jogo no Morumbi foram de um São Paulo muito cabisbaixo, com a energia baixa, demorou muito para assimilar, não conseguiu 100%, faltou essa mobilização para focar 100% no Campeonato Brasileiro, emendou uma sequência nas últimas 5 partidas de não conseguir vencer, sequência empate, perde para Grêmio, perde para Juventude, e aí, claro, poupa jogadores contra o Botafogo na última rodada, valendo o título para o Botafogo, mas eu acho que essa declaração, ela diz muito sobre quem é o Zubeldia, né? Ele é um cara com muita energia, ele é um cara que de fato confia muito no trabalho dele, já deu várias declarações sobre isso, sobre a Libertadores, sobre esse espírito. De fato, o São Paulo chegou muito perto depois de sobreviver aquele primeiro tempo contra o Botafogo no jogo de ida, que ali foi, entregue praticamente. Aí no Morumbi sim conseguiu, tem o pênalti perdido pelo Lucas, mas passou muito perto levando a decisão para os pênaltis. Eu acho que diz muito sobre ele, um cara confiante mesmo no que ele pode oferecer e no grupo de jogadores. Mas como time, o São Paulo precisa de mais. Precisa de peças, né? Acho que a gente tem que falar sobre reforçar o elenco para de fato ir atrás desse título. O sistema de jogo, por vezes o São Paulo não conseguiu desempenhar nas 10 do Zubeldia. A própria partida mesmo contra o Barcelona de Guayaquil, que a gente citou no primeiro bloco, foi um jogo que o São Paulo não encontrou soluções. E a Libertadores exige que você encontre soluções contra diferentes, né, escolas do futebol. Eu acho que é sobre o Zubeldia, mas sobre a equipe precisa um pouco mais para conquistar o título. Perdeu o pique da remada, né? Do ponto de vista anímico e do ponto de vista de jogo também é isso. Tem que ter mais variações, tem que ter um cardápio mais farto. Foi um ano meio sem chu nem mu para o São Paulino. Assim. Como assim, professor? Sem chu nem mu. Também não foi bom. Viola gostou do ano de São Paulo? Olha a carinha Esperado, de sem chu nem mu gostou. dele, ó. Sem chu Sem chu nem mu. Né? Aquela coisa assim. Até porque o São Paulo também, a certa altura, meio que se acomodou.
quando perde a Libertadores, não acabou o ano consegue São agir. Paulo. Né? É algo que não pode acontecer no ano que vem. Muito forte a declaração do técnico do São Paulo, Eugênio? Eu acho que ele tem que tentar passar confiança, né? Para mim, o problema do São Paulo não está no trabalho do Zubeldia, nem no trabalho dos jogadores especificamente. Está num clube gigantesco que está estagnado e acostumado com uma posição intermediária no futebol brasileiro. É verdade que essa gestão, ela conseguiu trazer de volta o São Paulo, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou a Copa do Brasil ano passado, mas a gente não vê potencial, força no São Paulo para se colocar como a história do São Paulo indica, como um disputante real. Protagonista, como disse o presidente, lembra? Exatamente. Voltou a ser protagonista. Esse ano foi um ano sem protagonismo. São Paulo, é verdade, conseguiu levar o Botafogo para os pênaltis na Libertadores, mas dentro de campo a gente viu que o Botafogo foi melhor que o São Paulo nos 2 duelos, especialmente nos 2 primeiros tempos, no Morumbi também. Depois o São Paulo deu uma equilibrada, mas acabou sendo eliminado. É pouco, assim, foi eliminado nos pênaltis. Eu acho que para a realidade de momento está ok, mas porque o Clube São Paulo, a instituição São Paulo, ele está atrás. Ele não consegue quebrar a casca do ovo, sabe? E, opa, estou aqui, me respeitem que eu vou chegar, que eu vou ganhar, que eu sou forte. Não, ele vai ali tentando lidar com as dificuldades financeiras, que são muitas. E a gente não vê o São Paulo assim, com um investidor que chegue lá e bote um dinheiro, ou pensando em se transformar em SAF para ter alguém que... há caminhos e outros caminhos. Não, o São Paulo vai levando ali, não, estamos aqui, o São Paulo é grande, e ele está limitado hoje. É uma instituição que está limitada a uma situação de bloco intermediário no futebol brasileiro. De vez em quando pode beliscar um título, um campeonato estadual, de repente uma Copa do Brasil, se encaixar ali um time que der muito certo. Mas, por exemplo, a gente vê ao longo da temporada, perdeu um jogador importante, que era o Alisson, o time não conseguisse recompor com a mesma força. Tem vários ali, né, que você não tem um substituto do Lucas e aí você não encontra uma forma de jogar sem ele. Perde o Ferreirinha e aí também desestrutura um lado que funcionava muito bem. O Alisson nem se fala. O Caleri, quando não tem o Caleri... Quantas vezes joga, né, no sacrifício e aí precisa parar para poder, enfim, passar por algum procedimento. Então, acho que é isso. Acho que o São Paulo, ele como você bem falou, assim, para mim o São Paulo, durante um tempo, ele se apoiou muito na história grandiosa que ele tem, principalmente em Libertadores, em Mundial, e esqueceu de avançar, de olhar para o lado e ver que os outros times estavam se desenvolvendo, melhorando, o próprio Palmeiras, organizando a casa, saúde financeira, e chegando cada vez mais. Então, acho que o São Paulo, eu estou com o Eugênio, assim, ele precisa, de fato, resgatar tudo o que aconteceu lá, mas não ficar só na memória. Resgatar para voltar, de fato, a conquistar esses grandes títulos. O sarrafo do São Paulo é muito alto em termos de condição internacional. Né? Quando ele retoma em 2005, já tinha um hiato muito grande, inclusive, de nem jogar Libertadores até 2004. Aí o São Paulo retoma em 2005, a gente está falando de 20 anos. Né? É o suficiente para uma geração inteira de gente barbada não ter visto esses tempos de glória que sempre pairam ali no Morumbi. A exigência é essa. Eu sempre me lembro, professor, uma coisa que me marcou muito na época foi o São Paulo tinha sido campeão do mundo em 2005, né? Da Libertadores e do mundo, e foi tricampeão brasileiro, 2006, 2007, 2008. E o Muricy, que era o técnico do São Paulo, foi demitido porque na Libertadores o time não conseguia ganhar. Olha só o sarrafo que tinha o São Paulo. Isso. Sim. Olha, é tricampeão brasileiro, mas na Libertadores você não está ganhando. Peraí, tchau. E o Muricy tinha esse problema com a Libertadores no São Paulo. No Santos ele resolveu. No Santos ele foi campeão. Né? Mas a minha questão olha só, o time era tricampeão brasileiro. Como era a mentalidade, né? Tinha sido campeão da Libertadores poucos anos antes. E a cobrança era que o São Paulo precisava ganhar a Libertadores. Hoje em dia, sim, você pega da fala do Zubeldia ali, no final das contas, o que ele quer dizer assim? Não, vamos ganhar a Libertadores. Mas enquanto não conseguimos, o importante é se classificar. Então é meio que assim, o ano não foi ruim, classificamos para a Libertadores. Tá lá, tá classificado, fase de grupos, não vai passar por fase preliminar e tal.
Mas será que isso é tudo para o São Paulo? Estar classificado e entrar numa Libertadores sem estar numa condição de favorito? Lembrando que voltou agora, né, a disputar a Libertadores. É. Porque também ficou Ano fora. passado é esse. Exatamente. O São Paulo até está tentando se reestruturar. A gente falava sobre a dívida também que cresceu, mas de um São Paulo que até, se não me engano, criou um fundo de investimento, né, para tentar sanar parte de uma dívida. Então, assim, acho que o São Paulo também está tentando se reorganizar internamente, mas me parece que o orçamento para o ano que vem Baixíssimo também. é baixo. Né? Então, assim, Não dá para sonhar muito. não dá para sonhar muito com caras que vão chegar, com reforços. Agora, tenho a impressão, pelo que o presidente fala, né, e até ele deu declarações, se eu não me engano, na semana passada, de um clube que está olhando. Né? Se não olhou... Não foi consultar valores de Dybala? Só consultar. Tem essa, Só mas, consultar. Obrigado. Se num passado Só pra recente acabou não olhando para o lado, ou também internamente, acho que agora é um São Paulo diferente. Parece ser. Se vai ser suficiente para brigar numa fase de grupos da Libertadores do ano que vem, talvez não. E essa coisa... Assim, brigar para Ir avançando. ir avançando, né? Talvez não. E reestruturação é sempre louvável, mas não é da noite para o dia, né? Não é da noite para o dia. Tem se falado até... Precisa ser uma coisa contínua também, né? nessa questão de profissionalizar, ou mesmo uma SAF em relação à Cotia, ali aos garotos. O presidente falou disso semana passada, O né? presidente Isso também que falou disso. Mas disso não Uma é para agora. parceria lá com o Marinac. Para agora é um elenco um pouco mais forte, se não de nomes, mas pelo menos de opções. Uma opção ao Caleri, uma solução no meio-campo que se perdeu desde que o Alisson se machucou ali, o São Paulo se perdeu, coisas mais pontuais. Eu acho que pelo menos no caso do gol, a gente passou um ano sem o São Paulino reclamar tanto de goleiro. O problema é quando o Rafael machuca. Isso. Então, Fazia tempo, aí hein? também não, a reposição Fazia é um tempo, problema, vai pra seleção, né? mas fazia tempo que o Viola, né? O Viola, que é um grande fã de Thiago Volpi, que fez excepcional ano de novo no México, está virando santo no México. Fazia tempo que o São Paulino não... Tranquilo. Na minha opinião, desde o Thiago Volpi, antes dele falhar em clássicos, tudo, mas o São Paulino mais exigente acha que nem que o Thiago Volpi tinha goleiro. Então, desde o Rogério... Como que faz, então, se é um ano de orçamento baixo ou o mesmo do ano anterior, de um momento também de se reestruturar internamente, de tentar sanar parte da dívida, de achar parceiros para, por exemplo, melhorar a Cotia e otimizar a formação de jovens para que entre mais dinheiro, enfim, isso vira um ciclo. Ao mesmo tempo, estando numa fase de grupos de Libertadores, brigando com times brasileiros cada vez mais ricos e cada vez mais reforçados. Como que a gente faz esse balanço? E aí, qual a meta? Né? Assim, como que a gente chega numa conta final para o São Paulo? É a resposta para vários clubes, né? Não é só o São Paulo, não é só o caso de São Paulo. Poucos são os que conseguem, de fato, pensar só na estruturação da equipe. Eu acho que são vários fatores, assim. Você não pode abandonar a base, principalmente uma base como a do São Paulo, que mesmo nas dificuldades ainda consegue uma boa venda com o Beraldo, vários jogadores, enfim, a gente vai resgatar, tem muitos, né? Marquinhos, ainda lá no São Paulo tem Pablo Maia, Nestor, que são utilizados temporada após temporada. Você precisa ter um departamento muito bom de observação, de você identificar potencial, de você identificar no mercado, como mais ou menos o Botafogo conseguiu esse meio do ano, principalmente, você identificar ali jogadores com um custo acessível. Então, assim, acho que o São Paulo, de treinador, ele foi muito bem no mercado, eu gosto muito do Zubeldia, é muito importante, né, o início de temporada com ele agora, de poder também fazer parte dessa construção de equipe, mas de fato não é fácil. O São Paulo, ele tem uma dívida muito grande, ele entrou num momento ali que de fato ele precisa pensar em 1000 maneiras dessa arrecadação e ainda conta sempre com o Morumbi com uma média muito boa de público, né? E isso é muito importante para o São Paulo na Libertadores, porque é uma torcida que de fato faz a diferença e voltou, esteve com o clube quando entendeu que o momento era de Sul-Americana, também passou por essa fase de aceitar essa média para baixo, né, do São Paulo de competições. Então tem que
tentar encontrar algumas maneiras. Essa é uma certeza que o São Paulo tem. E eu sou de um tempo que o São Paulo não tinha essa certeza. O São Paulo jogava no Morumbi para 5 mil pessoas. Em quarta-feira à noite com frio. Outro dia encontrei o Plihal no corredor, a gente estava conversando. O Plihal falou assim, qual foi o último jogo do São Paulo no Morumbi com menos de 25, 30 mil pessoas? Faz muito tempo. Esse é um potencial. Cada jogo que eu vejo do River Plate, que mostra o Monumental de Nunes, eu fico pensando, o São Paulo tem toda a condição de fazer isso, até porque os dois estádios são muito parecidos, né? Se o São Paulo fizesse aquela aproximação, o São Paulo hoje tem um público cativo. O São Paulo vai batendo nos últimos anos as médias de público da sua história. Isso já vem, pelo menos, a Mari falou dessa aceitação da torcida. 2017, o São Paulo correu sério risco de cair, a torcida carregou o time no colo e nunca mais abandonou. Esse é um potencial, essa é uma saída. O presidente do São Paulo é um homem de marketing, claro, deve estar ligado nisso. Esse é um potencial que o São Paulo tem. São Paulo hoje é um clube popular. Não sei se é o mais popular, como tem as faixas falando aí, mas com certeza é um clube popular e que pode trabalhar com essa base. Mais uma vez, estamos falando de futuro, né? De plantar agora para colher mais para frente. Já deixa aí a sua opinião. Você acha que o São Paulo briga pela Libertadores de 2025, como disse o Zubeldia? Eu assisti as últimas 2 entrevistas que o Zubeldia deu e as entrevistas dele são muito boas. Por sinal, ele é um cara que consegue se expressar de forma muito, muito legal, deixar muito claro. E ele diz, pra gente, pra nós, essa Libertadores, a gente tava sentindo que podia ganhar. Porém, as coisas não aconteceram, a gente viu o que aconteceu. A temporada do ano que vem, e esse ano o São Paulo tinha sérios defeitos, as laterais do São Paulo eram defeitos, e com a chegada do Wendel, para quem não sabe, eu volto a repetir, o Porto aceitou a proposta do São Paulo, a troca pelo Moreira, né? O empréstimo pelo Moreira. O Moreira vai para o Porto, o Wendel vai vir para o São Paulo. E o Oscar aceitou, o Oscar e o staff já aceitou a proposta do São Paulo. A Superbet, que é a patrocinadora do São Paulo, vai bancar o salário do Oscar, fazer o que a patrocinadora do Corinthians faz lá com o Memphis. E o Oscar vai vir jogar no São Paulo. Pode vir jogar no São Paulo, só depende dele agora. Ou melhor, só depende da família. O Oscar quer vir, o Oscar aceitou. Basta agora só o Oscar convencer a família a vir. É o mesmo desfecho do Lucas. Vocês sabem, vai ser o mesmo desfecho do Lucas. Vai passar aí talvez 1 semana, 2 semanas, o Oscar vai ser anunciado pelo São Paulo. O staff do São Paulo está bem otimista, porque a parte mais difícil era chegar a um valor que interessasse ao Oscar jogar no São Paulo e a jogar no Brasil. Dito isso, para mim, com o São Paulo tendo as 2 posições mais carentes do São Paulo sendo resolvidas, lateral esquerda com o Wendel e meia com o Oscar, o São Paulo ele passa não só a ser um time competitivo, mas um time que pode entregar algo mais. O time do São Paulo dessa temporada e de outras temporadas também, da temporada do Dorival, sempre foi um time competitivo. Joga de igual para igual com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Botafogo. São Paulo não é um time que costuma ser dominado por times grandes, por times que estão na moda, Palmeiras, o Botafogo. O São Paulo sempre é um time que, vencendo, perdendo ou ganhando, vem de caro, joga de igual para igual. Isso torna o São Paulo um time competitivo. Qual o principal problema? Que o São Paulo faz um jogo de igual para igual com o Botafogo, mas pega o Cuiabá e faz um jogo de igual para igual. São Paulo faz um jogo de igual para igual com o Flamengo e pega o Vitória e faz um jogo de igual para igual. Isso, para mim, é o problema. Porque é um time que falta o algo mais. E agora, com a chegada de um excelente lateral esquerdo, que o cara que não é que tá trazendo o Jamal Lewis. O Wendel, ele é um excelente lateral esquerdo. Tava na seleção, gente. A lateral, tudo bem que o nível da lateral da seleção hoje não é mais Roberto Carlos, Marcelo, mas é o lateral de seleção. E o Oscar, muita gente falando, o Oscar é o Rames 2.0. O Oscar tem 20 assistências e 14 gols em 39 jogos. São poucos jogos.
40 jogos na temporada, o cara ter 20 assistências e 14 gols, é muita coisa. São números excelentes para um meia. Bom, eu até tava conversando com um amigo meu ontem. Vamos imaginar que o Oscar tenha metade desses números. 10 assistências pelo São Paulo e 7 gols. Para um meia ter 10 assistências na temporada, o maior assistente do São Paulo, o maior garçom do São Paulo na temporada é o Lucas, com 9 assistências. 9. Vocês acham que o Oscar não tem capacidade de fazer mais do que isso? E o Lucas não joga de meia. O nosso meia, eu não vou nem... não canso de repetir. O nosso meia tem uma assistência na temporada. 12 meses. 60 jogos. O Luciano tem uma assistência. Ah, mas é o artilheiro do time na temporada. Mas e os jogos que ele não faz gol? O Luciano fez 18 gols na temporada e tem uma assistência. Em 60 jogos. Isso quer dizer que o Luciano, em 60 jogos, participou de 19 gols. O Caleri tem 14 gols. 4 a menos que o Luciano. Mas o Caleri tem 7 assistências. 7. E significa que mesmo nos jogos que o Caleri não faz gol, ele participa do jogo dando assistência. O Lucas tem 14 gols e 9 assistências. Mesmo nos jogos que o Lucas não faz gol, ele dá assistência. Para mim, o grande problema do Luciano é a gente tem que rezar, que torcer, que implorar para o Luciano fazer gol. Porque se ele não faz gol, ele é um a menos dentro de campo. Com o Oscar, isso vai ser diferente. O Oscar pode não fazer gol, mas ele vai dar a bola para alguém fazer. Vocês não acham estranho que o centroavante do São Paulo tenha mais assistências que o meia do São Paulo? O Igor Vinícius tem mais assistências que o Luciano na temporada. O Igor Vinícius, o André Silva, que é reserva, tem mais assistências que o Luciano na temporada. Eu vi falando aqui, ou o Zubeldia muda o sistema para encaixar o Luciano de segundo atacante e fazer ele render mais no lugar que ele rende mais, porque se o Luciano fez 18 gols jogando na posição errada, teoricamente, se ele estivesse jogando na posição certa, ele teria 25, 30 gols no ano. E o esquema teria alguém atrás dele para armar esse jogo, porque quando o Luciano tá em campo e ele tá jogando lá de segundo atacante, claramente a gente vê um buraco no meio de campo, e esse buraco vai ser ocupado pelo Oscar. Sinceramente, o Zubeldia disse que eu não quero um meia que chegue para jogar só por dentro, porque eu não quero abrir mão do Luciano. Cara, o Luciano vai ter que entender que não vai ter espaço para ele. Ou o Zubeldia vai ter que mudar o sistema para encaixar o Luciano dentro de campo, ou o Luciano vai ter que ir para o banco. Porque com certeza a dinâmica de jogo que o Oscar vai dar para o time do São Paulo é totalmente diferente. Porque ele vai ser um cara para organizar o meio de campo. O Oscar, ele é um cara super inteligente. Ah, mas ele tá velho, ele tá jogando na China. Realmente, ele já tá com certa idade, a mesma idade do Lucas, né? 31 anos. 31 para 32. Tá vindo jogar da China, mas o Hulk, quando veio da China, ninguém falou nada. O Paulinho, quando veio da China, ninguém falou nada. O Garro veio lá da Arábia, veio do todo poderoso futebol da Arábia Saudita lá. Ninguém falou nada. Mas o Oscar vem da China, não serve. Cara, são 20 assistências em 39 jogos. São 14 gols em 39 jogos. Isso é muita coisa. Muita coisa. Se ele fizer metade disso no São Paulo, já dá uma dinâmica excelente. Aqui eu não estou dizendo que o Luciano vai ser reserva todas as partidas. Aqui eu não estou dizendo que o Oscar vai ser titular em todas as partidas. O Zubeldia vai ter peças para montar esse time, para fazer esse time competitivo para a Copa Libertadores da América. Por quê? Porque nesse ano, no jogo, principalmente nos jogos contra o Atlético Mineiro, ficou muito na cara o desespero do Lucas, sendo o único jogador que tenta algo de diferente, e o desespero do time sem ter alguém que organizasse o meio de campo. O Luciano andou nos 2 jogos contra o Atlético Mineiro, foi 1 a menos, teve a bola do jogo que errou. Ele e o Lucas, né? O Lucas errou de cabeça e o Luciano no segundo jogo errou o gol do 1 a 0. Mas é muito pouco. Os jogos foram jogos iguais, mas foram jogos
pobres do time do São Paulo. O que faltou? Um meia para ajudar o Lucas, um meia para ajudar o Caleri, um cara que organizasse, que desse dinâmica, que acelerasse quando tem que acelerar, que cadenciasse quando tem que cadenciar. O São Paulo precisa desse cara. Todos os times de ponta do Brasil tem, o Botafogo tem o Almada, o Internacional tem o Alan Patrick, o Flamengo tem o Arrascaeta e tem o De La Cruz, e o Cruzeiro tem o Matheus Henrique, e o Corinthians tem o Garro, o Bahia tem o Everton Ribeiro. Cara, todos os times têm um meia decente. Tem que ter, um time precisa de um meia decente. O Palmeiras tem o Veiga. Os times precisam de meia. Com a chegada do Oscar, esse problema vai estar resolvido. Com a chegada do Wendel, o problema da lateral esquerda vai estar resolvido. Então, o São Paulo vai deixar de ser um time só competitivo, um time que só... Pô, o que o adversário pensa quando vai jogar contra o São Paulo? Esse time do São Paulo é chato, é encardido, mas a gente pode ganhar. Eu acho que é isso que o adversário pensa. É chato, é encardido, mas dá pra ganhar. Com as chegadas dos reforços, a volta do Alisson, a volta do Pablo Maia, o adversário vai pensar diferente. Ele não vai pensar só o São Paulo é um time encardido. O adversário vai pensar, fique esperto que se bobear eles ganham. Entre ligado que eles podem ganhar a gente. Os caras são bons. Os caras não é só chato, os caras não é só encardido. Os caras são bons. Eu acho que é isso que a partir do ano que vem os outros times vão pensar do São Paulo. Com a chegada dos reforços, a volta de Alisson e Pablo Maia. Tudo indica que teremos um bom 2025. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. Quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.